Bom dia, meus amigos e minhas amigas. E hoje eu vou comentar alguma coisa a respeito do pós-manifestação que houve no domingo. Primeira coisa clara que nós devemos perceber: os petistas, os lulopetistas, estão interessados em dizer que a manifestação não foi grande porque foi menor do que a de março. Ora, a primeira de março. Evidentemente aquela manifestação foi uma manifestação contra preços. Começou aquela manifestação e já mostrava todo o ingrediente que vinha por aí em relação a este governo. Aí veio a segunda, que já foi mais objetivada diretamente em relação aos aspectos políticos da questão. E foi bastante inferior à primeira. E aí, com os acontecimentos, com os ocorridos ou os não ocorridos, ou seja, o governo não tomou providência nenhuma, a coisa caminha cada vez pior. A situação econômica está pior do que existia na época de março. Nenhuma providência, nenhum projeto, nenhuma agenda positiva foi estabelecida por um governo que é totalmente incompetente. Então agora, a de domingo, agora dia 16, foi muito maior do que a anterior. Então, se nós olharmos bem, está num patamar crescente, não ao contrário. Porque uma começou em relação aos preços, em relação à inflação. A segunda foi já com objetivo político. E essa terceira é mais político ainda. Então, do ponto de vista político, as manifestações estão crescendo, ao contrário do que eles querem fazer crer. Agora vem aí o ministro da comunicação do governo, o Edinho Silva, e diz o seguinte, vou ler aqui para você no jornal o que ele diz. Estamos vivenciando um período de intolerância política, cultural e religiosa. É um momento difícil. Temos que trabalhar para desfazer esse ambiente de intolerância. Olha só, concordo. Política, cultural e religiosa. Meu amigo, olha só. Quais são as razões da intolerância política? Por que o senhor Edinho Silva não coloca as razões, as causas que levam à intolerância política desse governo que está aí? A intolerância política se dá em função da grande corrupção que é este governo. A intolerância política se dá em função da incompetência total e absoluta desse governo. E você quer acabar com a intolerância? Não, o Brasil deve continuar intolerante até esse governo sair. Até este governo deixar de existir. E para deixar de existir esse governo, basta que haja um impeachment. Eu não estou aqui pedindo um impeachment ilegal. Eu quero um impeachment legal. Porque já existem condições suficientes para que o impeachment seja pedido. Existe no Tribunal Superior Eleitoral que, se for realmente independente, vai anular as últimas eleições. Porque foi confessada em delações premiadas pelos donos de empreiteira que estão na Lava Jato que doaram muito dinheiro desviado da Petrobras em função das propinas da Petrobras para os lulopetistas, para o governo Dilma. Então, esse governo que está aí é ilegítimo. Não adianta a dona Dilma dizer que ela foi eleita pelos votos. Mas votos comprados. São votos ilegítimos, comprados. Com dinheiro de quem? Do próprio brasileiro. Tirado da Petrobras. Não só da Petrobras, não. Do BNDES, de todos os lugares foram tirados dinheiro. Há uma instrumentalização completa
deste governo para tirar recursos para manter esse grupo no poder. Então, isto tem que acabar. E o brasileiro não pode deixar de ser intolerante com isso. Temos que ser intolerantes, sim, até a mudança desse governo. E a mudança desse governo não significa que vão parar a nossa intolerância em relação à corrupção. Os olhos têm que ficar bem abertos. As instituições têm que ser aparelhadas. As instituições têm que ser reformadas para que a corrupção dificilmente prospere da maneira que prosperou nesse governo Lula. Então, meus amigos, não podemos deixar de ser intolerante. Deixar de ser intolerante é compactuar com essa incompetência e com essa roubalheira que existe no país. O Fernando Henrique fez agora uma declaração oportuna. Embora eu aqui, vocês que me acompanham aí sabem disso, fiz um vídeo a respeito do Fernando Henrique porque ele disse que a Dilma é uma pessoa honrada. No meu conceito, no conceito de qualquer um, não pode ser honrada uma pessoa que foi responsável pelo responsável pelo destino da Petrobras por tanto tempo. Foi ministra de Minas e Energia, presidente do Conselho da Petrobras, presidenta do Brasil e reeleita presidenta do Brasil. Nunca houve dessa senhora nada, nenhuma ação contra toda essa corrupção que existe na Petrobras desde o dia que o Lula tomou posse. Como é que pode ser honrada uma pessoa desse tipo? E outra coisa, a Dilma não é inocente para não saber o que está acontecendo nesse governo. Uma mulher que é terrorista, participou do grupo do Lamarca, foi às ruas ajudar a jogar bomba, manifestações terroristas em São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares. Agora, essa mulher não saber que o Lula colocou primeiro 6 ministros no governo dele, todos 6 tiveram que renunciar em função das denúncias de corrupção. Depois o Lula coloca 4 diretores da Petrobras, Paulo Roberto da Costa, Severo, Jorge Lajedo e Renato Duque. A dupla Lula e Disseu. Disseu está na cadeia. O Lula, daí eu achar que a nossa democracia não é uma democracia forte. É uma democraciazinha que ainda cheira muito a democraciazinha de republicanos de banana. Porque se nós olharmos o seguinte, o TCU está aí, está vendo manobra, tá? Claramente a manobra do Renan Calheiros, que tem força porque foi ele que indicou ministro do TCU. Né? O ministro do TCU já fez um relatório condenando as pedaladas. Agora dão mais 15 dias por força do senhor Renan. Renan interferiu e fez com que ele desse mais um prazo de 15 dias para Dilma responder as pedaladas que ela deu. No Supremo Tribunal Eleitoral, também. O voto já estava aproximando do voto necessário para que houvesse uma condenação pelas eleições da Dilma, quando o senhor Fux pede vistas ao processo. Tudo isso influência. Influência maior política, mostrando que nós não somos uma democracia, é que o Lula, que é em todos esses escândalos sempre considerado o responsável pelo Mensalão, que aliás, sei por notícias, não tenho nenhuma a respeito disso, que o Mensalão, para que o processo desenvolvesse, o julgamento, foi preciso que parasse no Disseu. Ou seja, a investigação tinha que ir até o Disseu, não o presidente Lula, por isso que ele ficou fora de ser indiciado. Agora, tem o processo do Petrolão, que todos, o Paulo Roberto da Costa, o Youssef, disseram imediato que o Lula e a Dilma sabem disso. E existem diversas denúncias de
comprovando que o Lula participa desse todo Lava Jato. E é impossível você imaginar que, se roubar tanto dinheiro de uma empresa como o Petrobras, alimentar o PT e as eleições, a própria reeleição do Lula em 2006, segundo o Ricardo Pessoa, ele deu dinheiro para essa campanha. E muitos empresários foram presos com a alegação do Moro de que esse empresário tinha que ser preso para evitar que eles destruíssem provas contra a prisão. Ora, quem poderia estar preso uma hora dessa era o senhor Lula. Lula é a pessoa que tem mais... Ele não tem condição de fugir. Isso ele não tem. Nenhuma. Porque ele é uma pessoa, qualquer lugar que ele for, ele vai ser reconhecido. Mas ele tem, sim, um poder absoluto sobre a estrutura burocrática aqui no Brasil. Porque ele, não é? Ele foi o responsável, foi o governo dele responsável por colocar petistas em todos os órgãos, petistas e sindicalistas, todas as pessoas dele. Então, evidentemente, essas pessoas jamais deixarão uma prova contra o Lula sem ser destruída. Eles vão destruir qualquer prova que surja contra Lula. E Lula é capaz de conluios para que haja mentira, como está aí no jornal. Não é? O grampo que foi dado no presidente da companhia, e nesse grampo, quem falava do outro lado era o senhor Lula, combinando como eles deveriam dar resposta a respeito do caso. Então, por todos esses motivos, o Lula já deveria estar na cadeia. Se não está na cadeia, porque nossa democracia não é realmente ainda uma democracia que a gente possa chamá-la de tal. E outra coisa, Fernando Henrique pedir a Dilma que ela, por um ato de grandeza, renuncie, eu já fiz um vídeo aqui sobre isso. Ela jamais vai renunciar por um ato de grandeza, porque primeiro ela não é grande. Segundo, o que a Dilma está fazendo nesse governo? Absolutamente nada. Nada vezes nada ela está fazendo no governo. A única coisa que a Dilma está fazendo nesse governo, e é o que ela mais quer, é usufruir dos benefícios, usufruir da mordomia de ser presidenta do Brasil. É a única coisa que mantém Dilma nesse poder. Porque mais nada ela faz. Ela não tem a área econômica, ela não tem a área política, está na mão do Temer. Ela não tem nada. Ela não tem apoio. Agora está saindo a pesquisa, ela está em 5%. Daqui a pouco vai a 3%. E o que vai acontecer? Vai levar 3 anos e meio com uma presidente que tem um apoio de 3% da população? Alguma coisa tem que ser feita. Não podemos continuar com a presidenta que tenha 5% de apoio da população. Meus amigos, olha só. Esse papo de intolerância não cola. Nós temos que ser, sim, intolerante. Intolerante com a corrupção, intolerante com a incompetência, intolerante com esse grupo que está no poder. Que roubou, rouba e, se continuar, vai roubar mais ainda. Muito obrigado e até a próxima.